Estamos chegando com mais uma edição do programa Fala Candidato, né? Na contagem regressiva para as eleições municipais. O terceiro candidato da série está aqui presente nos estúdios, é o candidato Murilo Jacó, da coligação Novo Avante. Ele está acompanhado do seu vice, João Pedro da Caixa. E vamos iniciar o programa nesta quarta-feira, lembrando sempre que o nosso compromisso é com o eleitor de Fernandópolis, que no dia 6 de outubro decidirá os destinos da cidade. E para isso, é importante que esse eleitor conheça o que pensa o candidato. Fala Candidatos chega com esse propósito. Esperamos cumprir o nosso compromisso com a população que tem na Rádio Difusora, no programa Rotativa no Ar, a sua voz respeitada. Desejamos que os candidatos sejam bem-sucedidos na mensagem que pretendem transmitir aos eleitores e que no dia 6 de outubro a vontade do povo seja a verdade das urnas. Estamos começando o programa Fala Candidato de hoje. Está aqui conosco o candidato Murilo Jacó. Seja bem-vindo, candidato. Na primeira participação sua, o senhor terá 3 minutos para se apresentar e também responder a pergunta: por que quero ser prefeito de Fernandópolis? O tempo já está na tela, está valendo para o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, Né Cabreira, Samuel, amigos da Rádio Difusora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho esse espaço fundamental para a democracia, principalmente do nosso município, para você saber mesmo as propostas dos candidatos. Eu sou o Murilo Jacó, sou filho da terra, sou neto do Fernando Jacó, do Augusto Cavalim, né? A gente está aqui desde o começo da cidade e a gente vem lutando, eu como vereador, né, há 2 mandatos, eu venho lutando pela cidade em várias áreas, né? Mas chega um momento que a gente precisa evoluir também dentro da política e procurar um cargo que a gente possa fazer mais pela cidade. E é com esse intuito que eu me candidatei a prefeito, e essa é a minha intenção. A gente tem como vereador uma função muito limitada em referência à administração da cidade. E eu vejo que tem muitas coisas para ser resolvidas na cidade, e eu venho me preparando para isso há muito tempo, e é por isso que eu quero ser o prefeito de Fernandópolis, né? A gente cresceu aqui na cidade, desde criança eu estou aqui, conheço as pessoas, inclusive a maioria dos candidatos, né, que estão aqui na cidade são amigos meus também. Eu acho que é importante a gente frisar isso, que na política de Fernandópolis, pelo menos por enquanto, nesse ano, a gente está tendo uma política civilizada, uma política de discussão, uma política de democracia, né? E eu acho que tem que ser esse o sentido da política aqui de Fernandópolis, parar com essas rixas, essas brigas entre as pessoas dentro da política e se discutir proposta, né? E a gente sabe que depois da eleição as coisas continuam, e aí a gente realmente tem que fazer uma situação de fazer com que as pessoas se unam em volta da cidade para fazer o melhor para a cidade, né? Então a gente vê outros municípios aí, quando a sociedade, os políticos depois da eleição mesmo, que perdem a eleição, se unem pela cidade. Eu espero que essa eleição seja uma eleição de pacificação mesmo, uma eleição no sentido de pensar na cidade, uma eleição de deixar os egos de lado e pensar no melhor para a cidade. Nós estamos num momento democrático importante, nunca teve tantos candidatos, acho que só uma vez que teve 7 candidatos, são muitas opções para o eleitor, então é fundamental esse papel de vocês aqui na rádio para que as pessoas saibam o que o candidato tem a propor, o que o candidato tem a oferecer e que possa fazer uma escolha consciente, uma escolha em favor da cidade, uma escolha pela democracia. Então eu agradeço demais o espaço de vocês. Eu quero deixar bem claro que o meu intuito na política é sempre fazer o melhor pela cidade, pela população de Fernandópolis e principalmente pelo futuro da nossa cidade, no sentido de que nossas crianças, nossas pessoas precisam de um futuro melhor, e é para isso que eu estou na política. Muito bem, candidato, então vamos começar a nossa sabatina e a gente começa com o senhor sorteando uma pergunta ali, enfiando a mão na cumbuca, tirando uma pergunta. Pode passar aqui para a gente, nós vamos ler a pergunta, vamos ver qual foi o tema que o senhor, qual foi a questão que o senhor traz aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Candidato, após muitos anos, Fernandópolis inaugurou uma área de lazer para a população,
com a revitalização da represa e do entorno. A frequência da população no local mostra o tamanho da carência. Pergunta: eleito prefeito, qual o seu plano para disponibilizar mais áreas de lazer para a população de Fernandópolis? Uma excelente pergunta. Eu tenho andado nos bairros da periferia porque a gente lembra desses grandes locais que a população vai, como a represa, né, outras áreas, mas a gente também tem que lembrar que existem bairros da periferia carentes que também precisam dessas áreas, né? A gente vê lá o São Francisco, não tem uma área, uma praça, não tem uma área de lazer. Eu fui no Irapuru, eles estavam questionando a questão de ter uma academia ao céu aberto. Então a gente vai ter que fazer também, dar uma pulverizada. É lógico que a gente tem que pegar áreas como a represa, que é de uso comum da cidade inteira, e fazer com que ela funcione. Por exemplo, a gente hoje está esperando um projeto ficar pronto, que é a Cidade da Criança, que está ali no Mário Benês, né? E não está funcionando, mas são empreendimentos que eu digo, o que está de correto, de bom na administração, nós temos que continuar. Então, ali, a Cidade das Crianças, por exemplo, a gente vai terminar ela, não sei se vai conseguir terminar esse mandato, mas quem for vai ter que terminar ela e criar outras áreas. Inclusive, eu tenho um projeto de pegar a área onde é a atual exposição, fazer uma nova configuração e ali fazer um centro cultural, né, para a gente voltar a ter algumas atividades como Carnaval, a Festa Nações, o Decemberfest, esse tipo de intuito, para voltar a ter um lazer na cidade. Mas também não esquecendo das áreas periféricas, né? Nós temos que dar uma atenção melhor para as áreas periféricas, dando esse lazer para elas também. Essa questão da exposição, como eu disse, do recinto, a minha intenção é fazer como as outras cidades. Hoje, você pega a exposição ser só um centro cultural. E a festa da exposição ser em outra área daqui da cidade, como é em Votuporã, em outra cidade, que eles montam só a base de asfalto e depois faz a festa e depois desmancha, né? Porque hoje, onde é a exposição, virou um bairro. Então, daqui a pouco, realmente vai ficar impossível estacionar, vai ficar ruim para as pessoas morando lá. Então, nós temos que repensar toda a parte de evento, e lazer e cultura, né? Perfeitamente. Bom, eu gostaria só de lembrar, candidato, que nessa fase de perguntas o senhor tem 2 minutos, cumpriu o tempo com sobras. Mais uma pergunta, o senhor sorteia lá e passa para o Samuel Leite, ali do seu lado, para ele questioná-la. Candidato, o tema é plano de governo. O quadro é de receita estagnada, despesas crescentes e orçamento engessado. A pergunta é: eleito prefeito, onde buscará os recursos para executar seu plano de governo? Muito boa pergunta. Hoje a gente tem um problema dentro da prefeitura de questão orçamentária, né? Você tem uma porcentagem muito grande para a saúde, para a educação, que é obrigatória, mas hoje a gente já gasta com a saúde muito além do que é obrigatório. Então, certas coisas a gente não vai ter como mexer, porque é necessário. Então, assim, nós temos que rever uma questão da reforma administrativa. A reforma administrativa já era para ter sido feito na gestão passada e até agora não veio para a Câmara. Nós temos um problema da ação de improbidade que estava tendo, que diz que o prefeito se livrou da questão do valor que ele teria que pagar caso fosse condenado por improbidade. Mas lá na condenação tá que se vai ter que mandar todos os comissionados embora. Então, se não tiver uma reformulação, um projeto na Câmara de reforma administrativa, você não vai ter nem como recontratar ou refazer essa questão dos comissionados ou dos cargos, né, que a gente tem na prefeitura. Então a gente vai ter que fazer uma reforma nessa questão, ver como é que nós vamos conseguir enxugar a parte também interna da prefeitura de gastos. Outra questão que eu falo é o seguinte: eu vou fazer como foi em Rio Preto, fizeram em outras cidades. Eu vou levantar todos os contratos de prestação de serviço e de fornecedor da prefeitura, que pode chegar hoje a 50, 60 milhões, e vou falar que durante 6 meses não vou pagar, eu vou pagar 10% a menos. A empresa que quiser ficar, fica, que quiser ir embora, vai, a gente vai recontratar. E a prefeitura pode fazer isso porque a gente tem a soberania sobre os atos administrativos. Então, nós vamos fazer realmente uma auditoria dentro da prefeitura, ver de onde está vindo as vazões também do dinheiro público, se ele está sendo bem gasto ou não, e também procurar emendas, né, no governo federal e estadual, que isso é importante. O prefeito tem que sair do gabinete e conseguir emendas também para trazer para a cidade. Mas nós vamos ter que reformular toda a máquina pública, ver onde estão tendo as vazões de gasto, e muitas vezes a gente vai ter que fazer essa reforma administrativa para poder mudar. Perfeitamente. Terceira pergunta, candidato, tire lá do pote e passa aqui para que eu possa formular a pergunta para o senhor. O senhor tirou
2 perguntas, escolhe uma. Tô com vontade. Candidato, população de Fernandópolis e da região dependem da Santa Casa, que é o nosso principal hospital, e que está aí numa crise econômica e operacional. Pergunta, se eleito candidato, como pretende lidar com a questão da Santa Casa de Fernandópolis? Todos sabem da minha luta na questão da Santa Casa, né? Como vereador, eu sempre lutei para fiscalizar as coisas que estavam acontecendo de errado na Santa Casa. Por um tempo, durante a recuperação judicial, as coisas até fluíram bem, vamos dizer, num certo aspecto, mas depois que passou a recuperação judicial, a intervenção judicial, né, da intervenção judicial do juiz, a coisa começou a complicar de novo. E eu digo assim, não é só na questão administrativa interna, de desvio, isso ou não, mas da operacional, como você disse. Hoje a Santa Casa tem uma dificuldade grande que a população não está conseguindo ser atendida lá, nem no particular. Não tem médico especializado, não tem um neurologista, não tem, às vezes, um ortopedista, não tem. Então você chega lá da UPA muitas vezes para ser atendido e tem que, na verdade, esperar uma vaga em Votuporanga, em outros hospitais, para ser atendido. E hoje, o que eu digo, nós temos uma dívida lá de 40 milhões, né? E está nessa recuperação judicial, na questão do dinheiro, mas nós temos que dar uma solução definitiva para isso. E eu acho muito importante que volte a ter um diálogo com a Universidade do Brasil, né? A gente hoje tem residentes, estudantes daqui de medicina que passam vários anos estudando aqui, criam uma certa família ou criam um amor com o comércio e tal, e de repente eles têm que sair daqui para ir para outra cidade fazer residência. Eu não entendo isso, então eu vou conversar com a Universidade do Brasil. Eles estão construindo um prédio, eu acho que seria interessante a gente sentar. Hoje o prédio Santa Casa vale 30 milhões. Vamos oferecer para a Universidade do Brasil, comprar o prédio para ajudar a pagar a dívida. A gente coloca uma OS que seja de confiança para administrar com eles. E aí a gente, desde que a gente também tenha o poder de fiscalizar, porque hoje a Santa Casa sendo privada, a prefeitura, por exemplo, ou a gente mesmo da Câmara está tendo dificuldade de ter acesso a informações quando a gente questiona, né? Não sei o motivo, mas ficou difícil o relacionamento do poder público com a Santa Casa nesse momento. Eles querem o dinheiro, mas na hora da gente exigir também que tenha uma transparência, está ficando complicada a situação. Muito bem, candidato. Agora nós vamos para a pergunta do primeiro convidado nosso. Nesse pote aqui do lado tem aí os números, o senhor vai sortear um número, por gentileza. Esse número, candidato, ele vai nos indicar qual é o convidado que nós temos ali. Aqueles mais escuros já foram, nós temos 3 convidados para fazer a pergunta. O candidato sorteado é o número 1. Vamos lá. É o Neuclair Morales, venerável mestre da Loja Maçônica Fraternidade Fernandopolense. Quero inicialmente parabenizar a todos os 6 candidatos e os seus respectivos vices pelo arrojo, pela disposição de colocarem, os seus nomes à apreciação da coletividade fernandopolense. E a todos os candidatos eu desejo êxito, não obstante que apenas um realmente levará essa contenda. A gente tem que perguntar e dar a oportunidade para que o candidato responda de maneira convincente ao eleitorado fernandopolense. Todos sabemos que governar é a arte de fazer composições. E essas composições nem sempre são publicáveis, Todo prefeito depende da Câmara e, em muitos casos, fica refém dela. É histórico essa dependência, particularmente aqui em Fernandópolis. Como lidará com isso? 2 minutos para responder, candidato. 3, né? 3 minutos, desculpe. 3 minutos. Como eu disse no começo do meu discurso, a gente tem que tem a disputa eleitoral. Passada a disputa eleitoral, a gente tem que se unir pela cidade. Então, assim, eu já tenho experiência na Câmara, sou vereador de 2 mandatos, sei muito bem como é que funciona essa questão de relação prefeito e vereador. Então, eu tenho essa experiência e sei lidar com isso. Eu, como vereador, por exemplo, dificilmente eu tive algum problema com o prefeito, desde que ele mandasse coisas que era boa para a cidade. A Câmara de Fernandópolis, da atual, poucas vezes deu trabalho ou discussões, mas dificultando alguns projetos do prefeito, tanto é que ele conseguiu aprovar a maioria deles. Alguns a gente sempre discute por ter algum tipo de problema,
Mas eu acho que nesses dois últimos mandatos a gente não está tendo esse tipo de problema de câmaras que atrapalham ou dificultam o executivo. É lógico, o diálogo do executivo com a Câmara, quanto melhor, mais fácil a situação. Essa atual gestão, por exemplo, tem uma dificuldade séria de apresentar projetos para a gente no prazo. Muitas vezes chega lá projeto por dispensa de coisas que você vê que é falha da administração, que podia ter cuidado da questão antes, mandado para a gente na Câmara, para a gente fazer uma reunião de comissão, para analisar o projeto, para depois decidir. Isso é uma falha muito, muito ruim da administração da atual gestão, né? A gente tem que toda hora ficar analisando um projeto de última hora correndo. É muito importante que tenha esse tempo. Então, uma outra falha a administração está tendo em relação à Câmara, principalmente nesse sentido. E aí essas horas que às vezes pode acontecer algum tipo de rusgo, de dificuldade de aprovação de um projeto. Mas isso daí é por uma questão, você vê, administrativa. A Câmara está ali sempre à disposição, os vereadores têm ali à disposição tempo para olhar os projetos e muitas vezes a Prefeitura, sem justificativa nenhuma, por exemplo, mandam projetos incompletos, sem parecer de procurador, sem documentos às vezes essencial para a gente fazer uma análise, aí a gente tem que devolver o projeto para a Câmara, aí eles falam que tem prazo para resolver, mas assim, é o que eu falo, para a gente alinhar de uma maneira melhor do que já está a questão da Câmara com a Prefeitura, a gente teria que alinhar também essa parte administrativa da Prefeitura em relação aos projetos que ela manda. Eu não gosto de ficar criticando, mas realmente a pasta de gestão a pasta de gestão, né, o secretário de gestão, a secretaria de gestão da atual Prefeitura, ela tem falhado algumas vezes nesse sentido, de mandar projetos, às vezes, faltando documento, ou projetos de última hora, né, sem dar qualquer explicação, e a gente tem, como vereador, uma responsabilidade com a população. A gente não pode votar as coisas de qualquer jeito. Então, eu tenho uma experiência, como eu disse, e eu sei como resolver isso, esse tipo de problema entre Câmara e Executivo. Vamos mais 3 perguntas, sortear mais 3 perguntas. O senhor pega lá a pergunta e passa para o Samuel Leite para responder. Vamos ver qual é a questão a ser tratada. Candidato, o tema é Centro da Cidade. Há muito tempo o centro comercial da cidade enfrenta processo de deterioração e esvaziamento e clama por uma revitalização. A pergunta é: qual o plano que o senhor tem para o centro de Fernandópolis, que inclui, inclusive, as praças Joaquim Antônio Pereira e da Matriz? Essa é uma questão que a gente tem que levar muito a sério. Você vê que o centro de Fernandópolis, perto das outras cidades, realmente ficou para trás, não teve quase nenhuma reforma ali, principalmente na praça. Você vê que a praça central, ela não está sendo muito bem cuidada. E assim, vamos dizer uma questão, a gente tem que melhorar ali também a segurança, né? Hoje nós temos um problema grave ali na praça, que tem as pessoas que estão morando praticamente lá dentro da praça, que não é culpa delas, o poder público tinha que resolver isso. Então, a parte central de segurança, nós temos que ver a questão da Guarda Municipal, que eu sou favorável de colocar com Câmara, ter essa parte de segurança, porque depois que você vai começar a reformar e revitalizar a situação do centro, você tem que manter. E a segurança é fundamental. Então nós vamos fazer algum projeto numa análise para mudar a cara da praça central. A gente vai ver o estudo de fazer alguma área de calçadão também ali no centro, como é nas outras cidades, plantar algumas questões, né, que tem, como você vê na outra cidade que plantam coqueiros, plantam essas questões dentro do centro para deixar um pouco mais arborizado o centro de Fernandópolis. E dar algum incentivo de tributo, por exemplo, às vezes de IPTU, para o comerciante que revitalizar a fachada dele, né? A gente pode fazer isso sim, né? Seria resolver fazer uma fachada, revitalizar a sua fachada, a gente poder dar um tipo de benefício para ele fizer isso. Além disso, tem a questão do meu IPTU verde mesmo. Se o comerciante colocar uma árvore na frente da fachada dele, que é mais complicado, mas se ele colocar, ele tem desconto no IPTU. Então a gente vai fazer uma questão de fazer uma mudança na estrutura, mas também aumentar o número de eventos na cidade. Por exemplo, o Natal de Fernandópolis, ele acabou, né? Então, você passa toda uma revitalização de estrutura, de arrumar a praça, fazer ela ficar mais bonito, plantar e não fazer evento para que isso seja visto também. Então, nós vamos fazer toda uma mudança na praça de estrutura, colocando calçadões, botando mais plantas e dando mais cuidado, né? E resolvendo essa questão central, além de dar benefício fiscal para os comerciantes que fizerem essas questões.
Muito bem, candidato. Mais uma pergunta, o senhor pode passar para mim aqui. Vamos lá. Saber qual é o tema aqui. Terceira idade, candidato. A população de Fernandópolis, como de resto de todo o Brasil, está envelhecendo, vivendo mais, e isso exige políticas públicas para atendimento dessa turma da terceira idade. Esse tema é prioridade do seu governo? O que pretende de imediato? Sim, eu andando nos bairros, eu percebi que a gente tem uma população idosa muito grande e as pessoas estão tendo dificuldade, às vezes, de poder trabalhar e cuidar da pessoa idosa em casa. Então, a casa idoso que tem aqui é só um ponto da cidade. Eu quero ver se eu faço em cada bairro uma casa idoso para que as pessoas que trabalham ou não podem cuidar do idoso naquela situação possa levar nesse local e deixar durante o período da tarde para que o idoso fique lá e tenha alguma atividade, né? A gente vai desenvolver atividades lá com o idoso, né? A gente pode até, de um certo momento, quando for fazer essa casa, se a condição financeira permitir, a gente fazer até uma questão de ter fisioterapeuta, ter algum tipo de atendimento da prefeitura na área da saúde, né? Dentro dessa casa idoso. Mas eu quero fazer em várias unidades de bairro, porque nós temos um problema de transporte público muito grande aqui e para levar o idoso, e muitas vezes a pessoa também não tem condição de levar. Então, se você coloca uma casa idoso num lugar, mesmo que grande, para atender várias pessoas, não vai fazer o mesmo efeito de você colocar várias unidades menores em vários bairros para atender essa necessidade do idoso, né? E aí, além disso, a gente tem aqui vários eventos, né, para idosos, eventos culturais, né? A gente vê que tentar manter o idoso ativo, né? Fazer eventos culturais de dança, a gente fazer algumas coisas. Temos a UNAT aqui, que é uma entidade que faz bastante evento, começar a ajudar mais a UNAT, a prefeitura ajudar mais a UNAT a fazer outros eventos culturais. Então, eu acredito que essa questão do idoso, tanto da questão da casa idoso, em vários locais, em todo bairro tem uma casa idoso, para você fazer com que a família tenha um local para deixar o idoso é fundamental, e também incentivar entidades que fazem esse tipo de trabalho com os idosos no tipo de evento, né? Fazendo festas, danças, fazendo o idoso ter uma atividade física para se manter saudável. Muito bem. Candidato, terceira pergunta lá do pote, por gentileza, passe para o Samuel. Vamos lá, sabe qual vai ser a questão a ser discutida. Candidato, o assunto é segurança pública. Embora o tema seja de responsabilidade do governo estadual, o município tem investido em ações para ampliar a segurança da população. A pergunta é: o senhor é favorável à ideia de Fernandópolis ter sua guarda municipal ou prefere a atividade delegada em parceria com a Polícia Militar? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu acredito que pode ter os dois, né? A guarda municipal, na verdade, eu vou instalar a guarda municipal, é uma das coisas da minha meta, né, do meu plano de governo. A guarda municipal, a prefeitura só tem que pagar o salário. Toda a parte de equipamento, câmera, monitoramento, o carro veio do governo estadual e federal. O Votuporanga, quando fez, colocou câmera em todas as escolas, em todas as praças, fez um central de monitoramento, ganhou carro, roupa, uniforme, todo equipamento para a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal é bem diferente da atividade delegada, porque não é ostensível, é uma de patrulha, é uma guarda de vigia do bem público, de vigia da área pública, né? A gente pode usar isso até para impedir pessoas joguem coisas de descarte, usar câmeras em pontos, usando a Guarda Municipal. E nada impede de continuar tendo atividade delegada. Às vezes o volume de Guarda Municipal não dá para atender algum evento como exposição e você precisa da atividade delegada. Você pode usar ainda a atividade delegada para ir a alguns bairros mais críticos que você exige uma presença da polícia mais ostensiva para melhorar a segurança, e você pode fazer a atividade delegada e ir para a área rural. A área rural hoje tem um problema sério de segurança, não tem a polícia não vai muito naquela região. Você fazendo a atividade delegada chegar nessa área, você vai trazer mais segurança. Mas primeiro, para isso também precisa arrumar as estradas, né, rurais, que hoje está um absurdo. A área rural nossa está com umas estradas horríveis, com ponte quebrada. Então, assim, eu vou instalar a Guarda Municipal, essa é uma questão minha de campanha, para melhorar a segurança da cidade, no sentido de vigiar o patrimônio público, vigiar as entradas de escola, fazer essa questão, mas não vou deixar de fazer a atividade delegada, ela vai continuar assim. A gente só vai redirecionar a função da atividade delegada e instalar
a Guarda Municipal. Pode ter, por exemplo, uma viatura que fica aqui na Praça Central numa câmara, fazendo com que a segurança ali no local seja garantida. Então, sim, sou favorável à Guarda Municipal, mas também vou continuar com a atividade delegada. Quanto mais segurança, melhor. Muito bem. Agora, candidato, nós vamos sortear mais um convidado para a questão. Esse pote aqui, o senhor pode tirar um número. Vamos ver lá qual é o número do convidado, para que a gente possa colocar na tela também a pergunta. O senhor sorteou o número 6. Vamos lá saber quem é o número 6. A pergunta é do jornalista e professor universitário Augusto Martins. Olá pessoal, bom dia a todos da Rádio Difusora FM. Eu sou Augusto Martins, sou advogado, jornalista, professor universitário. E a pergunta que eu gostaria de fazer para essa sabatina com os prefeituráveis da cidade é em relação à educação municipal de Fernandópolis. Quando eu analisei os planos de governo, né, ao longo dos anos e principalmente ao longo desse período eleitoral, eu vejo as mesmas diretrizes sendo repetidas, como uma garantia de vagas na creches, a melhoria na merenda escolar, a manutenção básica das escolas, enfim, pontos que se convergem já desde muito tempo, né? E pontos estes que eu acredito que nem deveriam estar em pauta mais. Porque são obrigações básicas se a gente pensar do ponto de vista educacional e pontos rotineiros da administração pública. Então são pequenas marcações, pequenas diretrizes que eu acho que não caberia nem mais estar nesses planos de governo devido à obrigatoriedade que elas carregam entre si. Então, minha pergunta nesse sentido o que os nossos candidatos a prefeito têm a propor de fato para a educação municipal, não apenas para poder atender a essas demandas mínimas, como a gente já colocou aqui inicialmente, mas também para poder alcançar resultados expressivos, né, com impacto positivo a longo prazo. E uma outra pergunta também nesse sentido, olhando especificamente para a educação de Fernandópolis, para a educação municipal, o que mais incomoda nos senhores, né? E como pretendem superar essas dificuldades a partir do momento que os senhores as observam? Muito bem. A pergunta feita pelo jornalista e professor universitário Augusto Martins. Cronômetro na tela, 3 minutos, candidato. Essa é uma pergunta bem complexa. A gente tem que fazer o seguinte: eu já fiz um projeto aqui que chama Jovem Empreendedor, por exemplo. De 1 a 9 anos, as crianças vinham com o Sebrae um programa para elas aprenderem, por exemplo, economia doméstica, fazer brinquedo ecológico. E no final elas vendiam o que elas faziam para a comunidade e podiam podiam viajar ou fazer alguma coisa para a escola. Veio a pandemia e acabou esse projeto. É um diferencial que existia que nós vamos tentar voltar. Outra questão, o ensino já era para ser integral desde o ano passado, todos os ensinos. Isso é uma lei federal que tinha obrigatoriedade e não é. Hoje não é integral. E além disso, quem que é pai, que eu tenho uma filha na escola pública daqui, de creche, e quem que trabalha e consegue buscar o filho 5 horas da tarde ou antes disso? Tem gente perdendo emprego porque não consegue, tem que ir lá buscar o filho e não consegue. Então, apesar dele dizer, são coisas simples, mas tem coisas simples que não está acontecendo que pode resolver a educação, e não é só coisas fantásticas ou mirabolantes que vai resolver. Às vezes coisas simples, como, por exemplo, você estender 1 hora mais o horário para a mãe poder vir buscar a criança. Isso pode, às vezes, salvar um trabalho que a pessoa está tendo. Outra coisa que as pessoas estão questionando, que eu fiz, é uma proposta minha, eu vou fazer, apesar de alguns professores, alguém questionar, é sobre a creche noturna. Eu quero implementar aqui a creche noturna e quero deixar bem claro: a creche noturna não é que a criança estudou o dia inteiro e ela vai ter uma atividade igual da escola. É uma questão diferente, porque hoje a gente tem mães e pais que não têm condições, às vezes, porque não tem um avô, não tem uma estrutura familiar, só ela e a criança, por exemplo. Então, muitas vezes ela não tem condição de trabalhar à noite e deixar no local a criança, ou não tem condição, às vezes, de estudar. Ela quer estudar, quer fazer um curso profissionalizante, alguma coisa, e não consegue porque não tem onde deixar. E eu acho que o poder público tem sim a obrigação de deixar um local adequado para ela levar essa criança no período noturno, para que a criança fique segura no local e tenha alguma atividade lúdica, uma atividade para ela poder, a mãe ou o pai que é solteiro e não tem essa estrutura,
possa ficar tranquilo indo no trabalho, possa ficar tranquilo indo num curso da faculdade ou num curso técnico. Então, parece, né, coisa pequena, mas isso vai fazer a diferença. Hoje, para vocês terem uma noção, de cada 10 mães ou pais que tem crianças de 0 a 3 anos, 4 não tem vaga em escola aqui em Fernandópolis. Então é uma questão muito séria. A gente, apesar de ser tão óbvio como ele disse aí, mas estou falando de ter vaga, de ter, ainda hoje, apesar de toda essa discussão, não se resolveu esses problemas simples. Então não adianta a gente ficar aqui imaginando coisas fantásticas, sendo que o básico, como ele disse, não está sendo feito. Então a gente tem que ter o projeto, arrumar as questões básicas, fazer uma outra coisa diferenciada para depois pensar no além na questão da educação de Fernandópolis. Muito bem, candidato, vamos chegando ao final e agora o senhor terá 4 minutos para as suas considerações finais. É o momento que o senhor vai conversar diretamente com o eleitor de Fernandópolis. Na tela, 4 minutos. Eu queria aqui dizer para toda a população de Fernandópolis e Brasitânia, e dizer aqui que Brasitânia não vai ser esquecido na minha gestão. É um local da nossa cidade que está sendo esquecido por várias gestões. Inclusive, eu tenho um projeto de fazer o gabinete despachar pelo menos uma vez por mês na Brasitânia, dando acesso às pessoas para que possa falar com o prefeito e poder ser lembrado. Então, eu quero deixar isso bem claro para a população de Brasitânia, que o Murilo Jacó vai ser o prefeito que não vai esquecer de vocês, pelo contrário, vai estar trabalhando para vocês. Eu queria pedir para as pessoas ter uma consciência democrática. Muita gente está falando de não ir votar, né? Eu já vi gente falando assim que vai, vou pro rancho, vou. Aí depois depois vai, não vota, fica 4 anos reclamando que a cidade não está indo para frente, que as coisas não estão bem, mas também não fez o seu papel democrático. Então, as pessoas que estão indecisas, as pessoas que não querem votar, tomem essa consciência, porque a cidade é o momento que a cidade precisa de vocês, né? Façam uma escolha consciente, faça uma escolha para o melhor da cidade. A gente fica aqui, às vezes, questionando o poder público, questionando a situação, mas às vezes as pessoas têm que lembrar que elas têm essa obrigação com elas mesmas e com a democracia, de participar prontamente das eleições. Então, nós estamos vendo um momento de mudança na cidade. Se a gente não mudar o que já está hoje, é isso que eu quero deixar bem claro, aí defendendo uma situação que eu acho, a atual gestão já teve 8 anos e a gente viu que realmente chegou no limite, não dá mais para ficar a atual gestão. Então, e também a gente ficar pensando assim, o que já passou também teve a chance deles de 8 anos e não funcionou. Então, a população de Fernandópolis tem que começar a pensar numa opção diferente, numa opção de mudança, numa opção que vá fazer as coisas acontecerem na cidade. E assim, espero que vocês olhem os candidatos pelos projetos que eles querem apresentar, as soluções que eles querem apresentar para a cidade. A gente teve aqui um tempo razoável, mas você vê que é pouco para a gente poder mostrar o que a gente quer fazer para a cidade. Então, analisem bem essas questões. Eu queria aqui deixar uma outra parte que eu faço de um projeto de plano de governo meu, uma situação de uma lei que eu fiz como vereador, que as pessoas não divulgam muito, que chama o IPTU verde. Você pode ter desconto no IPTU. Já é uma lei que eu fiz, fiquei 4 anos para fazer, o André tentou vetar, nós derrubamos o veto. Então, se você coloca energia solar na sua casa, você tem 4% de desconto no IPTU. Se você coloca aquela caixa d'água de 1.000 litros que usa água e reutiliza, você tem mais 8%. Se você tem 40% da tua área, a casa arborizada, você tem desconto. Material ecológico, calçada ecológica, telhado ecológico. Você ter energia eólica, até 25% do uso dá desconto. Se você fizer todas essas questões e entregar para a prefeitura, você pode chegar na área urbana a ter até 26% de desconto no IPTU. E é para sempre esse desconto. Você só tem que apresentar o projeto de março a março daquele ano e depois você vai ter a renúncia de receita desse projeto no outro ano e aí é para sempre, desde que você comprove que ainda você está usando essa questão para o meio ambiente. Então, assim, eu queria deixar esse recado final sobre essa lei, porque muita gente não está sabendo isso, e é um jeito de você ter um benefício do IPTU e, ao mesmo tempo, ajudar o meio ambiente. Foi uma lei que eu fiz, o prefeito não divulga, as pessoas não divulgam, e mesmo assim uma matéria saiu que antes da lei tinha 2.300 casas em Fernandópolis com energia solar. Depois dessa lei foram 7 meses, colocaram 700 casas com energia solar. Então,
É esse tipo de visão que a gente tem que ter para a cidade, uma visão inovadora, de leis inovadoras e de uma administração totalmente inovadora no ponto de informatização, de novas ideias e de mudança.